gostaria de que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versos 15 a 18. Mateus 16, versos 15 a 18. Você pode acompanhar na tela também. Diz assim: E vocês? Perguntou ele. É Jesus quem fala. Quem vocês dizem que eu sou? Aí Simão Pedro respondeu, lógico, sempre ele: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Mateus 16, 15 e 18. É interessante que esse texto ele dá sempre uma possibilidade de uma grande discussão aí. Quem é a pedra? Se a pedra é Pedro, se a pedra é a declaração, se a pedra é Jesus, né? Mas a minha questão hoje é essa, que eu até risquei ali no texto, porque diz que esta é a minha igreja, diz Jesus, minha igreja, é aí que eu quero parar, minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Esta é minha igreja e as forças da morte não a conquistarão. Eu gosto da outra tradução também, que fala que as portas da morte não poderão vencê-la. Nesse confronto, né, da morte com a igreja. O outro texto que eu quero ler está em Mateus 28, 19 a 20, que você conhece de cor e salteado. Diz assim: Portanto, disse Jesus, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os, discipulando-os, não é? Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês nesse projeto, um projeto que vai ajudar vocês, num projeto que é para ajudar as pessoas a entenderem quem eu sou. Eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 a 20. Vão e façam discípulos de todas as nações. Eu tenho uma tarefa delicada hoje de manhã, que é ajudar você a compreender, quem sabe, entender algo muito importante. A minha tarefa é que você entenda o que é esperado dos membros dessa comunidade, o que se espera dos membros desta igreja, já que o que Deus espera de nós é muito claro, não é uma coisa muito difícil de entender. A expectativa de Deus está clara, cristalina. Nós recebemos a salvação eterna e nos tornamos uma comunidade de salvos. E a expectativa dessa comunidade que foi crucificada com Cristo, que quer estar firme na cruz, que anda conforme a cruz, esta comunidade que está firmada no Evangelho, não é que ela se torne uma comunidade contemplativa que vai permanecer enclausurada dentro de um templo, mesmo que seja uma tenda, participando semanalmente de cultos e mais cultos, liderados por um clero especialista, sustentado para isso. Nós temos uma missão, e como eu disse, ela é clara e de certa forma ostensiva, pois ela considera naturalmente um confronto de forças do inferno e da morte,
e a força da vida para a salvação. E nós representamos, a igreja é portadora de uma mensagem de ordem e esperança para todos os mundos, para todo o mundo, para todas as nações. E nós representamos isso, eu e você. Nós não somos uma comunidade que vive na contemplação, que vive na adoração, e aqui levantando a mão, chacoalhando o braço, e nada disso, gente. A vida é muito mais do que isso, a vida cristã, eu digo. A igreja é portadora de uma mensagem de ordem e esperança. Nós temos o ministério da reconciliação. A nossa missão é trazer das trevas para a luz, e nós temos que assumir aquilo que nos cabe. Nós começamos o mês de setembro com um propósito muito forte, um desejo ardente no coração de resgatar conceitos importantes da nossa missão como igreja e colocar toda a comunidade na mesma página, porque esse não é o trabalho de alguns poucos, esse é o trabalho da igreja unida quando sai para viver a vida durante a semana. Queremos revisitar a nossa estratégia de evangelização, porque é muito interessante, especialmente pessoas que chegam de fora, elas me dizem assim, as primeiras coisas que as pessoas dizem é que, nossa, eu fiquei muito impactado com a igreja memorial, eu gostei muito da organização, e é interessante que vocês têm tudo organizado, e não me parece que vocês têm uma área de evangelismo. Vocês têm área para tudo, líderes para tudo, mas para evangelismo parece que vocês não têm. Então eu quero revisitar a nossa estratégia de evangelização. Estratégia que nós batizamos de Projeto Mateus. Pastor Alexandre falou sobre isso 2 domingos atrás, e nós estamos aqui nesse esforço de retomar esta conversa, porque queremos que você esteja na mesma página o tempo todo. Projeto Mateus, um esforço intencional de evangelizar pessoas com as quais temos algum relacionamento, evangelizar pessoas que nós conhecemos, uma estratégia simples de 4 passos, que começa com oração, você ora por alguém, testemunho, você testemunha a sua vida para alguém, que a gente chama de festa de Mateus. Depois você tem um posicionamento, quando você coloca como que a pessoa deve entregar a vida dela a Jesus, apresentando o plano de salvação. E o 4º passo, discipulado, quando você ajuda aquela pessoa a dar alguns passos, não precisa ser uma coisa longa, não é? Na fé cristã, o ABCD do discipulado pessoal, que é uma ferramenta que nós temos também a oferecer. E de novo, sempre a partir de um relacionamento próximo. Você conhece alguém, você vive com alguém que eu não consigo saber quem é, não sei o nome, não conheço nada dessa pessoa. E é você que tem que saber. Gente do seu relacionamento, que Deus colocou no seu caminho, gente da sua família, que Deus colocou no seu caminho, para você repartir o Senhor Jesus. E por que essa estratégia? Por que exatamente isso e não outra estratégia? É simples. Uma pesquisa realizada recente, até pelo Instituto Haggai, que é um instituto de liderança, mostrou as formas como as pessoas se convertem em países de terceiro mundo. E aí está a estatística, diz assim, as pessoas se convertem por meio da TV, 1,1%. Então pense em 100 pessoas, de cada 100 pessoas, uma se converte com a estratégia da TV. Por isso nós não estamos lá não. Filmes, 1,1% também. Bíblia, 1,8%. Literatura, folhetos e leitura da Bíblia e livros, etc., 1,7%. Sermões, 2,4%. Rádio, 2,9% das pessoas. Trabalho pessoal do pastor, 2,9%. Cruzada evangelística, 4,4%. Agora, pasmem, amigos,
29,9%. Pasmem, parentes, 49,7%. Outras formas, outros meios, 2,1%. Se você olhar amigos e parentes, você vai ver que 80% das pessoas que se convertem porque se converteram porque viram uma vitrine bonita em um amigo ou em um parente de como é a vida cristã e se encantaram com aquilo de alguma forma. E essa pessoa teve a oportunidade, de cada 100, 80 se convertem, e nós escolhemos essa estratégia. A grande maioria vem a Cristo por meio de um relacionamento familiar ou relacionamento de uma amizade. Os seus amigos, os seus parentes foram colocados à sua volta para que você fosse testemunha, para que eu fosse testemunha no meu contexto. Então o meu assunto é esse: discipulado intencional. Vão e façam discípulos. Discipulado intencional. Vão e façam discípulos. É isso que Jesus disse. E a primeira afirmação que eu dou é: discipulado é processo. Não é uma coisa mágica e automática. Discipulado é o processo. Quando Jesus disse, vão e façam discípulos, ele estava dizendo, olha, comece um processo na vida de pessoas perto de você. De repente você começa orando, depois contando o seu testemunho, depois apresentando o plano de salvação, depois fazendo o discipulado em si, mas é um processo que envolve tempo, paciência e dedicação da pessoa envolvida. Discipulado poderá ser um trabalho árduo, que dura uma vida inteira, e o resultado que nós queremos no fim não é membros para as igrejas, mas nós queremos, não é membro para a igreja. O que nós queremos no fim é que a pessoa que está na ponta do discipulado, que foi alcançada, que foi trabalhada, se torne frutífera, para poder fazer o que fizeram com ela, com outros. E Jesus é um mestre que não quer ver apenas os seus ensinamentos reproduzidos pelos seus discípulos, ele sim quer ver a sua própria vida vivida lá na vida deles. E o exemplo que nós temos disso, um grande exemplo, é o processo de transformação do apóstolo Paulo, de um judeu devoto a um discípulo de Cristo. Paulo, fariseu, aparece pela primeira vez no livro de Atos com seu nome hebraico. Ele era chamado de Saulo. Ele nasceu em Tarso, na Sicília, Ásia Menor, atualmente sul da Turquia, se você olhar no mapa. Ele era um judeu zeloso, da tribo de Benjamim, e ele recebeu uma cuidadosa instrução na lei judaica, por Gamaliel. Você pode ver a história de Gamaliel lá, o que ele fez também em Atos 5. Ele é mencionado, Paulo é mencionado, por ocasião da morte de Estevão. Ele aparece lá, como um dos que consentiu na morte de Estevão, que foi apedrejado por ser cristão. A partir da morte de Estevão, aconteceu uma grande perseguição. Uma perseguição se levantou contra os seguidores de Cristo, contra os cristãos. E as atividades zelosas que Paulo fazia o levaram a pensar e a se unir com os perseguidores. E ele fez isso de forma voluntária, entendendo que assolar a igreja, impedir o progresso da igreja cristã, seria uma grande e importante ajuda para defender a sua fé. Ele fazia isso de cabeça pensada e sinceramente. Então ele perseguia e assolava a igreja. Acontece que Saulo se converteu. A sua conversão passa por fases, duas fases: a conversão da razão, e esta compreensão desceu para o coração, a conversão do coração. Parece que isso acontece com alguns, que precisam entender e depois sentir. Seria bom esse, não é? Entender e sentir. E ele teve esse encontro com Jesus a caminho de Damasco. Foi uma grande luz que se apresentou para Saulo, e a luz da presença de Jesus deixou Saulo cego. E ele, prostrado, foi orientado a seguir até Damasco e lá esperar. Conduzido pelos companheiros, ele foi até a casa de um homem chamado Judas.
Ele estava com o coração despedaçado. Saulo estava com o coração partido, silencioso. E aquele homem que até agora fora tão terrível, estava quieto, impotente, dependendo dos companheiros. Durante 3 dias e 3 noites ele não comeu, não bebeu. Foram momentos de processamento. Foi quando ele morreu para o mundo e nasceu para Cristo. A morte mística, nós chamamos isso de morte mística, que seria marcada dele a pouco pelo batismo. E ele ficou ali sentado, na sala de espera de Deus, por 3 dias. Ele ficou ali quieto, aguardando as instruções que viriam do Senhor. Esperar é uma virtude por vezes difícil de praticar. Sabe, às vezes Deus pode estar dizendo para a gente: olha, para um pouco, presta atenção no que está acontecendo à sua volta, para um pouquinho. Você fica correndo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para um pouco, faz as coisas devagar, presta atenção no que está acontecendo, levanta a cabeça, olha para o lado, veja o que está acontecendo do seu lado, olhe para as pessoas que estão ao seu lado, olhe para a necessidade dessas pessoas. Aliás, nós precisamos parar nessa cidade um pouco, não é? Às vezes sentar na sala de espera de Deus é saudável à alma. Para entender o discipulado, precisamos entender que ele é um processo, que ele tem um início com a conversão e ele vai dando variações ali para frente. A conversão é uma experiência única, preste atenção nisso. Conversão é uma experiência única, acontece quando uma alma é arrancada pela raiz de suas antigas condições e convicções de vida, e porque ela foi arrancada com raiz e tudo, alguma dor acontece. E nenhuma psicologia pode explicar completamente como se dá a demolição interior e a edificação do novo ser nesse processo de discipulado. E Saulo experimentou isso naqueles dias, porque isso foi o início do processo. Ele se submeteu a esse processo de reeducação, em que o orgulho humano se despedaçou e o metal nobre que o formava se transformou em massa de vaso, maleável, disponível para ser trabalhado pelo oleiro. Todo aquele orgulho foi quebrado e amassado, se tornou um barro. E a gente precisa entender isso, que nesse processo de transformação, nada do que é precioso se perde. No caso de Saulo, as características do seu temperamento, o seu traço marcante, de personalidade, porque ele era um homem sério, profundo, a sua cultura, as línguas que ele falava, as experiências de viagem, nada disso desaparecera, nenhuma das suas qualidades se perdeu. É isso, quando você se converte e você vai ser discipulado, e quando você se encontra com a luz de Cristo, a sua inteligência não é varrida, a sua capacidade não é varrida, você continua sendo aquela pessoa. Nesse processo, a mão do médico divino poupou sabiamente tudo aquilo que era sadio na vida de Paulo, e faz isso na minha vida e na sua. O que era sadio foi integrado à nova cultura, à nova criatura que se estava formando ali. E diante do cuidado do nosso Senhor, então, funde-se tudo que estava endurecido, dissolvem-se as crostas, e o coração cauterizado é dissolvido, libertam-se os sentimentos recalcados, surgem forças espirituais, o antigo fanatismo se transforma em amor a Deus, a indiferença espiritual, que muitos que não conhecem a Cristo têm, se transforma em atenção, em vida intencional,
em ligação com Deus, em expectativa e calma. O novo ser está em formação. Foram 3 dias de grande ebulição interior no caso de Paulo. Nesses dias Deus operou e Saulo, melhor, entendeu. Tudo que ele já sabia das Escrituras começou a fazer sentido. Descortinou-se a ignorância. E ele naquela casa, nesses dias, ficou ali esperando, cego, sem poder fazer nada, ouvindo as conversas que aconteciam à sua volta, e o testemunho do que Deus estava fazendo na vida daquelas pessoas. E aqui nós precisamos registrar uma verdade. No plano de salvação existe um princípio básico. A criatura deve ser conduzida a Deus por outra criatura. Deus se serve de causas segundas, sempre que não se trata de novas criações. Ele vai me usar e vai usar você, para que outras pessoas sejam alcançadas, sejam trabalhadas. Esse é um princípio que Deus estabeleceu. A criatura deve ser conduzida a Deus por outra criatura. Deus escolheu um homem fiel e muito simples, chamado Ananias. Ananias estava lá na sua casa e Deus falou com ele por meio de uma visão. E ele disse para Ananias na visão: Ananias, você deve ir até um homem chamado Saulo. Ananias arrepiou. Ele sabia quem era Saulo. Saulo estava derrubando a igreja, estava matando as pessoas, prendendo todo mundo. Você deve ir até Saulo. Ele está hospedado na casa de Judas. Ele está lá orando. Ananias, né? E ele também já viu você chegar, porque Deus cruzou as visões. Ele apresentou-se também para Paulo, enquanto Paulo orava, e falou: tem um homem que vai visitar você aí, e vai impor a mão sobre você. Você vai ver, vai enxergar de novo. Deus falou com Ananias e ao mesmo tempo falou com Saulo. Essa foi a visão cruzada de Deus. Ananias, na verdade, ele ficou meio receoso e falou: Saulo é perigoso. Ele argumentou com Deus, mas Deus o convenceu e ele foi. Diz o texto, Atos 9, 17 e 19. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou para que você volte, me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Ele se levantou dali e foi batizado, assim como teremos batismo hoje à noite. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Foi isso. Ananias entra no quarto onde Saulo estava, impõe as mãos sobre ele. Ele volta a ver, recebe o Espírito Santo. Sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer que no momento que ele recebeu o Espírito Santo, um pouco antes, ele confessou que Cristo era o Senhor da sua vida. Ninguém faz isso. Ninguém recebe o Espírito Santo de Deus sem declarar um novo comando na sua vida. A palavra Senhor quer dizer dono. Senhor Jesus não é seu Jesus. Senhor Jesus é o dono, aquele que manda. E Paulo, com toda a sua sabedoria, com toda a sua história, com tudo aquilo que ele tinha, teve que se prostrar diante do Senhor Jesus
e recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Portanto, o Espírito Santo veio sobre ele. E ele é batizado. E testemunha da sua fé. Que emoção deve ter sido para Ananias, para Judas e tantos outros discípulos que ali estavam. Que emoção deve ter sido testemunhar esse momento. Gente, quantas pessoas passam uma vida toda sem experimentar algo assim. Nunca ter sido um instrumento de Deus na vida de mais alguém, para levar esse alguém a ter Jesus no coração. Não é esta a expectativa de Deus para nós. Não é isso que Deus espera da igreja. Por isso a gente tem que sair da contemplação. O Saulo, o temido, senta-se agora como uma criança em Cristo, aos pés dos que sabiam mais que ele, aos pés do humilde Ananias. Ananias, contra quem provavelmente Paulo estava trazendo uma ordem de prisão. Saulo não tinha todas as explicações, apenas sabia que internamente um novo homem estava se formando. Algo aconteceu na sua maneira de pensar, algo aconteceu no seu coração, a ponto de, no próximo sábado, no primeiro sábado, ele, como de costume, foi à sinagoga, e lá ele testemunhou a grande mudança que havia acontecido na sua maneira de pensar, no íntimo do seu ser. Testemunho claro, sinal. O testemunho é sempre sinal da conversão. Quando alguém conta o que aconteceu, isso é sinal da conversão. A história de Paulo nos faz pensar que discipulado cristão é humanizar o desumano. Humanizar o desumano. Discipulado cristão é humanizar o ser que não está mais sendo humano. Discipular é restaurar o amor que está na essência do ser criado por Deus, porque no momento que Deus criou o homem, Ele criou o homem segundo a imagem e semelhança de Deus, e este homem era um homem humano. O homem deixou de ser humano por causa do pecado, ficou desumano. E você começa a ver, dali a pouco, aconteceu a experiência que a irmã Edmeia falou. O mundo precisou ser... Deus começou a olhar para o mundo e falou: precisamos destruir isso aqui. Depois veio o dilúvio, né? O ser desumano ficou ruim. Em seguida, Caim matou Abel. Ficou desumano. E discipular é restaurar o amor que está na essência do ser criado por Deus. O amor se mostra por meio de um relacionamento com Deus, primeiro, saudável com Deus, um relacionamento com outras pessoas, saudável com outras pessoas, um relacionamento saudável consigo mesmo. Ou seja, nós vamos humanizar o desumano. Isso é discipulado cristão. Foi isso que Jesus queria dizer quando disse: vão e façam discípulos. É isso, um processo, uma ação continuada, realização contínua, prolongada da palavra de Deus na vida das pessoas. É lógico que a gente não gosta de processo, ninguém gosta de processo dá trabalho, desde o aluno na escola que não quer fazer lição de casa, não quer estudar, né? Passa por casais que tem que aprender a conviver, tem preguiça do processo, preferem largar no caminho, separar, não estão prontos para enfrentar o processo, e chega até na igreja, que não consegue fabricar cristãos em série. A gente não consegue, leva tempo humanizar um ser desumano, mas nós temos que insistir, porque apenas crentes maduros conseguem viabilizar a vida cristã tipo vitrine. Apenas crentes maduros conseguem ser vitrine.
cristão tipo vitrine. É disso que estamos falando aqui. Vida cristã não pode ser vivida e sustentada de brisa, de contemplação. Vida cristã sem conteúdo não se sustenta. Não é um processo rápido, pode durar toda uma vida, mas tem que acontecer. E o maior de todos, o Mestre Jesus, dedicou tempo integral a 12 homens, por 3 anos inteiros. E no processo, não foi fácil. Eles queriam saber qual deles seria o maior. Quem é que vai sentar do lado de quem? Lembram disso? No processo, eles tiveram que testemunhar várias vezes os milagres de Jesus para poderem crer, porque eles não conseguiam crer. Só a multiplicação dos pães foram 2 vezes. Eu fico pensando, se eu tivesse visto uma vez, já caía duro. Mas eles tiveram que ver 2 vezes, fazer as mesmas perguntas 2 vezes. Quem é que vai arrumar pão? E tem multidão para... Lê lá, é muito interessante. Mas eles estavam no processo. Nem sempre eles entendiam o que Jesus falava. Eles estavam no processo. Um negou e o outro traiu feio. Jesus olhou um dia para Pedro e disse: sai de mim, sai perto de mim, Satanás. Perdeu a paciência com Pedro. Sai de perto de mim. Mas depois, lá na frente, quando ele ressuscita, ele fala para as mulheres: olha, vão lá e contem para os discípulos e para Pedro, mantendo a paciência dele, dizendo: olha, meu processo com ele ainda não acabou. Eles não ficaram prontos de um dia para outro. Processo é importante entender, porque de um lado, se você entende que é um processo, você tem paciência com você mesmo, porque você está em obras. Tenha paciência, não é isso que está escrito às vezes nas placas? Tenha paciência, estamos em obras. Você tem uma placa pendurada aí, tenha paciência. Você se olha no espelho e tenha paciência com você mesmo, você está em obras. E você também, você tem que ver que está em obras, é uma maneira de pensar. A outra maneira, quando você entende que é processo, você não pode pensar mais de você do que você deveria, e assim com os outros a mesma coisa. Então é isso, todos precisam aprender, todos podem ensinar. O conteúdo que nós temos é a palavra de Deus. Temos que ser intencionais, não podemos viver a vida distraídos. O nosso foco deve ser cumprir aquilo que Deus quer e prestar atenção nas pessoas. E nossa lista vai ter no máximo 5 pessoas, mais que isso não dá. Aproveite o prazer, a alegria de desfrutar, que você pode desfrutar quando leva alguém a Cristo. Gente, nós precisamos e queremos uma igreja engajada num projeto de transformação, uma igreja que assuma a responsabilidade diante de tanta barbaridade que está acontecendo e se apresente como solução e diga: vamos fazer a nossa parte, vamos viver intencionalmente e não desistir do processo. O engajamento produz algo bom aqui dentro. O engajamento num projeto desse traz algo bom na vida do outro e na minha vida. O engajamento é interessante, me ajuda a crescer. A gente sempre arruma a casa antes de receber visitas, não é verdade? Então você vai receber uma visita, aí você vai lá no banheiro, dá um tapa no banheiro, não é? Vê se tem uma toalha limpa ali, põe papel higiênico, não esquece, não é? Você não quer que a visite passe vergonha, nem você vai passar. Então você arruma a casa, dá uma varrida na casa, ajeita ali. Se você vai jantar, dá uma caprichada na mesa. A gente prepara a casa para receber as visitas. E é mais ou menos isso que deve acontecer. Quando eu vou ajudar você a conhecer a Cristo, eu vou dar um jeito na minha casa. Como é que eu vou ensinar você uma coisa que eu não estou conseguindo viver ainda? Então eu vou melhorar a minha vida, eu vou estudar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou buscar mais. E aí eu vou dar um jeito na minha casa interna. Sabe, talvez você tenha chegado hoje de manhã aqui e tenha vindo com o seguinte pensamento: eu vim hoje aqui para ouvir uma palavra de consolo, de ajuda, e esse pastor está falando aí de outra coisa.
Quero dizer para você que talvez o seu coração esteja muito triste hoje, desiludido, frustrado, chateado. E você está precisando de um abraço, né? Sabe o que eu descobri depois de anos de ministério? Eu descobri que senso de utilidade, eu descobri que sentido de vida, eu descobri que olhar para a dor e necessidade do outro pode ajudar você. Olhar para fora do seu próprio sofrimento pode ser restaurador para a vida daqueles que estão sofrendo e reclamando da vida. Olhar para os outros pode ajudar você a crescer, levantar a cabeça, prestar atenção no que está acontecendo à sua volta e perceber que a sua dor não é a maior dor do mundo. Pode ajudar você só a acumular informação, ser um eterno aluno da escola dominical, não vai levar você a nenhum. Você precisa se formar, ir para o campo de trabalho, se sentir útil, e você só para quando morre. A palavra que você precisa, você que está sofrendo, olhe à sua volta e veja quanta gente precisa da mensagem de Cristo, que só você tem, naquele contexto onde você está, em pessoas do seu relacionamento, da sua família. Elas estão ávidas para ouvir o que você tem para dizer. Então, esse é o nosso projeto, Mateus. Esta é a nossa estratégia. A nossa estratégia de evangelização é você. O nosso diretor de evangelismo é você. A gente não precisa de mais ninguém. Nós precisamos de você, onde você está, fazendo o que é certo, com as pessoas certas. Nós temos no final, na saída, essa filipeta, que a gente está chamando aqui de marcador de oração, você pode chamar como você quiser. O ponto é que esse aqui é só uma ferramenta, que pode ajudar você. Você pode colocar o nome de 5 pessoas aqui, orar por elas, colocar mais 5 pessoas aqui, e aí tem a urna de oração. Põe a urna aqui, desse lado de cá. A urna de oração, dá para passar aí? A urna de oração, ela fica ali no espaço samaritano, projeto samaritano. E aí você vai colocar o nome de 5 pessoas aqui, vai colocar o nome das mesmas 5 aqui. Não vai botar 5 aqui e virar 10, não. Coloca 5 aqui, as mesmas 5 aqui, separa. Era para ser uma coisa simples? Isso. Separa, coloca aqui, a pequena. Não é para colocar no quadro de frutos, é para colocar aqui, Aí você vai levar e vai orar. Algumas pessoas vão pegar e orar por essas pessoas também. E nós vamos juntos, uma grande batalha. As portas do inferno não vão prevalecer. E aí nós vamos resgatar essas pessoas das trevas para a luz. E aí quando você celebrar, você vai escrever num papelzinho que tem ali e coloca lá, fixa no quadro de frutos. Começa agora. Orar, testemunhar, você precisa ser um cristão vitrine. E você vai compartilhar a sua fé. Você vai fazer uma festa de Mateus. O que é a festa de Mateus? É uma maneira de você compartilhar Jesus com pessoas do seu relacionamento. Você vai confrontar essa pessoa com o plano da salvação. E vai discipular, e você tem que começar agora. Porque amanhã já vai ser tarde. É hoje. A igreja vai ajudar você sempre que puder. Nós temos aí o filme, arrumamos aqueles ingressos que vocês já sabem, você tem aí o voucher que você pode pegar, tirar um outro ingresso lá. Nós temos aí domingo que vem o lançamento do CD, Conforme a Cruz. É uma excelente oportunidade de trazer um amigo, comprar o CD, dar de presente, criar oportunidades, ser intencional no começo dessa conversa. Grupos pequenos, leva alguém para o seu grupo pequeno. Encontro de mulheres, bazar,
encontro de homens, jovens, adolescentes, acampamento de crianças. Tudo isso é motivo para a gente criar o vínculo, criar a ponte com pessoas que estão próximas a nós. Fazer aquilo que é a nossa parte. Amém? Gostaria muito de orar por você agora. Porque você tem que sair daqui hoje com a intenção de fazer a tua parte. A sua parte é muito importante no processo. É um processo. Você não vai ganhar 1000 pessoas. Mas se você conseguir ganhar 5 e ajudá-las a se tornarem reprodutoras, você fez o trabalho da sua vida. Da sua vida. E você vai ver a alegria que isso vai dar para você. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, está aqui a nossa intenção de sermos intencionais com a nossa vida, de sermos pessoas que têm senso de utilidade, que têm sentido da vida, que têm uma visão de vida, que têm projeto, que não fica pensando só em trabalhar e se aposentar em uma rede, mas que estamos aqui pensando no projeto do Senhor, que o Senhor sempre vai poder nos usar, enquanto estivermos vivos, podemos ser testemunhas daquilo que Jesus fez em nós. Ajuda-nos, pois precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua vida.